CCJ analisa a proposta que obriga municípios a colocarem no portal da transparência o detalhamento de ações de prevenção a doenças. Elerge faz palestra sobre inclusão e políticas públicas para pessoas com autismo. Estado tem o maior número de mortes no trânsito desde 2012 no primeiro bimestre. Profissionais do SAMU enfrentam desafios no trânsito para fazer atendimentos. E concessionárias podem ser obrigadas a melhorar a sinalização de torres de energia, telefonia e internet em áreas próximas de aeroportos e helipontos. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Os municípios do Rio de Janeiro podem ter que inserir no portal da transparência do Estado o detalhamento das ações de vigilância, prevenção e controle do HIV/AIDS, além da tuberculose, das hepatites virais e das infecções sexualmente transmissíveis. A proposta do deputado Carlos Mink foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. De acordo com o texto, devem ser divulgados os montantes anuais enviados pelo Ministério da Saúde ao Estado e municípios relacionados ao incentivo financeiro às ações de vigilância dessas doenças. O objetivo do projeto é dar maior transparência ao financiamento público para a execução dessas ações. Fizemos uma audiência pública e vimos que muitas vezes os remédios não chegam nos municípios, não chegam nos presídios, e são remédios que têm que ter uma data, uma frequência, uma permanência, e daí o projeto de garantir transparência, que o objetivo é cobrar para que essa prevenção seja efetiva. Outro projeto analisado pela comissão é o que prevê que o adicional por tempo de serviço dos policiais civis incida sobre todas as verbas, inclusive sobre a GHP, a gratificação de habilitação profissional. Segundo o autor da proposta e presidente da CCJ, deputado Rodrigo Amorim, a GHP possui natureza salarial e representa um aumento real do vencimento incorporado ao salário base dos policiais civis, e não colocá-la no cálculo contraria a própria Constituição Estadual. A GHP é um componente da remuneração, e é importante que, por força de lei, a gente tenha o reconhecimento de onde incide e a natureza remuneratória que é a GHP. Então, é algo de defesa do servidor público, mais precisamente dos policiais, e uma medida importante aprovada aqui na CCJ, e tenho certeza que vai ser submetida ao plenário e vai ser aprovado no plenário também, como uma medida de segurança jurídica, aqueles que dão a vida para proteger a sociedade, um reconhecimento da Assembleia Legislativa ao grande trabalho que os policiais fazem no Rio de Janeiro. No mês dedicado à conscientização sobre o autismo, a Escola do Legislativo do Estado do Rio promoveu uma palestra sobre formas de inclusão e construção de políticas públicas que atendam pessoas com transtorno do espectro autista. O Abril Azul é dedicado a campanhas para reduzir preconceitos e dar visibilidade ao tema. A palestra foi conduzida pela psicóloga, psicanalista clínica e forense e mestre em linguística e metacognição Bianca Fonseca. Especialista no atendimento a pacientes com autismo, ela destacou a relação do transtorno com a alimentação, poluição do ar e da água e do excesso de exposição a radiações geradas por tecnologias como os celulares. O autismo é um atraso no desenvolvimento neurológico da criança e a gente precisa melhorar a capacidade de alimentação. A gente vive ainda uma vulnerabilidade alimentar muito grande no país, né? Eu não digo fome, mas vulnerabilidade, e a gente precisa ter um cuidado a mais na dieta, né? Na qualidade de vida. A gente tem muita dificuldade com relação às intolerâncias alimentares, rinites alérgicas, desbioses intestinais, que tem muito a ver com essa questão dessa vulnerabilidade que a gente tem à poluição. Não só a poluição do ar, mas da água e do solo também. O dia 2 de abril foi definido pela ONU em 2007 como o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. De acordo com dados mais recentes de instituições de pesquisas internacionais, hoje, a cada 26 crianças que nascem, uma tem autismo.
São crianças diagnosticadas com atraso no desenvolvimento do cérebro, com impactos, por exemplo, na memória, na atenção, nos movimentos e na sociabilidade. A gente tem o pilar da educação, da saúde e da assistência social, que é um trabalho integrado, né? A gente precisa desse apoio. Não dá para a gente trabalhar a inclusão de maneira isolada, porque a necessidade ela não é de um setor ou de um universo, ela é plural. A palestra na ELERJ foi em parceria com a União dos Professores Públicos no Estado. Bianca falou sobre avanços em relação a suportes oferecidos aos pacientes com autismo, mas que a inclusão ainda precisa ser olhada com mais rigor pela sociedade e autoridades públicas. A gente tem um déficit, uma carência muito grande desses centros de atendimento. Se a gente falar em município de grande porte, por exemplo, como o Rio de Janeiro, são poucos lugares da prefeitura ou que a prefeitura tem convênio para manter esses atendimentos e o quantitativo da população é muito grande. Nos municípios menores, a mesma coisa, né? Muitas vezes a maioria dos municípios não tem esse centro de atendimento. Eu acho que é importante a gente destacar que já tem muita coisa, mas a gente pode sempre melhorar. Acompanhe agora no nosso Giro de Notícias. No primeiro bimestre deste ano, o estado teve o maior número de mortes no trânsito desde 2012. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, o ISP, foram 365 vítimas em janeiro e fevereiro. Isso representa um aumento de 2% em relação ao mesmo período de 2025. O maior número de mortes no trânsito foi registrado em Duque de Caxias, que teve 29 vítimas. Em seguida, aparecem os municípios de Campos, Macaé e Queimados. Vai até o dia 20 de abril a exposição Voz da Rua, no Museu Casa do Administrador do Núcleo Colonial São Bento, em Duque de Caxias. A atividade celebra a trajetória do projeto Lab Corpo, como uma plataforma de experimentação artístico-pedagógica que atravessa territórios e gerações diversas. O projeto reforça a necessidade de repensar o papel dos museus e espaços culturais, especialmente em territórios periféricos, onde a intensa produção artística e simbólica historicamente invisibilizada. O Festival Doce Futuro vai movimentar neste fim de semana o centro de Nova Iguaçu, com atividades para toda a família. Quem quiser aprimorar seus conhecimentos no preparo de bolos e doces vai poder participar de aulas shows com chefes conhecidos como a confeiteira Cristina Rufato. No espaço da Sociedade Filantrópica São Vicente, também vai acontecer um concurso de chefe amador e venda de doces. As atividades acontecem das 10 da manhã às 6 da tarde, no sábado e no domingo, com entrada gratuita. Os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, conhecido como SAMU, vêm enfrentando desafios no trânsito. Eles pedem a atenção dos motoristas para agilizar o transporte dos pacientes e salvar vidas. Atendimento de emergência requer rapidez. O SAMU do Rio dispõe hoje de 40 bases na capital, funcionando 24 horas por dia, com 151 ambulâncias para chamados urgentes que chegam pela Central 192. No entanto, este serviço essencial vem enfrentando desafios no trânsito. Mesmo com sirenes, luzes estroboscópicas e giroflex ligados nas ambulâncias, muitos motoristas não dão prioridade aos veículos de emergência e colocam a vida de pessoas em risco. As equipes do SAMU alertam para os toques das sirenes, a fim de liberar a passagem. Essa é a Will. Ela tem um alcance mais longo, é utilizada em estradas ou ambientes que o trânsito esteja mais tranquilo. E ela dá a identificação de que um veículo de emergência está chegando. Essa é a Yelp. Ela dá uma característica de que uma emergência está em andamento e o trânsito mais pesado. E nesse caso a gente solicita um apoio direto dos motoristas em darem passagem para a nossa ambulância. Essa terceira é a Piercing. A gente é muito utilizada em um trânsito que está parado, a gente não consegue avançar com a ambulância. Então a gente caracteriza que nós temos prioridade nesse trânsito e que os motoristas tentem de alguma forma nos dar passagem. Essa é a Fadó.
é utilizada em cruzamentos e interseções, para que a gente identifique que os motoristas nos deram passagem e a gente consiga passar esse cruzamento sem causar nenhum dano a terceiros. Ao ouvir uma sirene, dê passagem. Você também está salvando uma vida. O plenário começou a discutir o projeto que obriga as concessionárias de serviços públicos do Estado a melhorarem a sinalização de linhas aéreas e torres de energia elétrica, telefonia e internet que estejam localizadas em um perímetro mínimo de 10 quilômetros de distância de aeroportos e helipontos. A proposta apresentada pelo deputado Júlio Rocha prevê que as sinalizações sejam feitas com pintura específica, utilização de esferas com cores de advertência e luz giroflex para alertar os pilotos de avião e helicóptero que sobrevoam o Rio. O objetivo da proposta é proteger não só as aeronaves e seus passageiros, mas toda a população que reside nas proximidades dos aeroportos e helipontos do estado. A proposta recebeu uma emenda e retorna para análise das comissões. Também na pauta, o projeto apresentado pelo deputado Márcio Gualberto. O parlamentar estabelece algumas regras para as ligações e telefonemas de cobrança realizados no estado do Rio de Janeiro. Segundo a proposta, as empresas que quiserem realizar esse tipo de cobrança aos consumidores inadimplentes do estado do Rio de Janeiro terão que seguir algumas regras, como, por exemplo, não ligar durante os finais de semana e feriados, não ligar de números ocultos ou sem registro nas chamadas e também respeitar o horário durante os dias úteis entre 9 horas da manhã e 6 horas da noite. O parlamentar também determina um prazo mínimo para que esse consumidor seja considerado inadimplente, de até 5 dias úteis após o vencimento das contas. Também ficam proibidas qualquer tipo de coação e constrangimento por parte das empresas e também a determinação que essas empresas façam apenas 2 ligações de cobranças por dia. A proposta recebeu 2 emendas e retorna para análise das comissões. Sanitários de uso público podem passar a exibir cartazes educativos com informações básicas sobre infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, e as principais formas de evitá-las. A proposta apresentada pelo deputado Carlinhos BNH determina que banheiros localizados em prédios públicos, estabelecimentos comerciais, arenas esportivas e em eventos públicos e privados também exibam os cartazes. Quem descumprir a medida poderá ser multado. A proposta recebeu uma emenda e retorna para análise das comissões. Foi aprovado em primeira discussão um projeto que proíbe as concessionárias de energia, água, gás e as empresas prestadoras de serviços como telefonia fixa e TV por assinatura e internet a alterarem a data de vencimento dos boletos sem o consentimento prévio dos consumidores. A proposta apresentada pelo deputado Dionísio Lins proíbe que essa conduta seja exercida por essas empresas sem que esses consumidores sejam avisados com pelo menos 30 dias de antecedência. As empresas que descumprirem essa medida poderão ser multadas. O projeto agora vai precisar passar mais uma vez aqui pelo plenário. A deputada Célia Jordão propõe a criação da política estadual de inclusão da mulher no mercado de trabalho, para promover a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, reduzir desigualdades salariais e incentivar a ascensão profissional da população feminina. De acordo com o texto, instituições públicas estaduais e empresas privadas com mais de 50 empregados devem adotar medidas como programas de estágio, aprendizagem e trainee com reserva de 30% das vagas. Planos de equiparação salarial, programas de qualificação profissional para mulheres em vulnerabilidade social, protocolos de prevenção e combate ao assédio e apoio à criação de espaços de acolhimento à maternidade e à primeira infância. O projeto, aprovado em primeira discussão, ainda retorna ao plenário. A nível de Brasil, 20% dessas mulheres que exercem a mesma função, por exemplo, e com a mesma capacitação, recebem ainda menos, né, do que os homens, no mesmo exercício da função. Então, nós precisamos avançar, ainda temos muitos desafios. É claro que nós somos gratas pelos avanços que nós já obtivemos até então, mas nós precisamos enfrentar todos esses problemas através do estabelecimento de políticas públicas. O Rio de Janeiro pode ter uma política estadual de conscientização sobre os efeitos da música na saúde mental e física da população.
A proposta apresentada pelo deputado Arthur Monteiro tem o objetivo de conscientizar principalmente os mais jovens sobre os efeitos da música no corpo, mente e organismo humano, com impactos sobre a ansiedade, a saúde emocional, o funcionamento do cérebro e o bem-estar geral. Campanhas e palestras educativas devem ser realizadas nas escolas das redes pública e privada. Um programa de capacitação continuada para professores e educadores também deve ser criado, assim como um comitê interinstitucional composto por especialistas em neurociência, psicologia, educação e saúde pública, além de uma plataforma digital interativa para a divulgação de conteúdos educativos. O texto recebeu 5 emendas e retorna às comissões. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso YouTube e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.